Você é uma alma antiga? É isso que a gente vai ver hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com o Anderson Ando. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente quer saber. É sobre a nossa alma, se ela é antiga ou não. Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o espiritismo pelo nosso país e pelo mundo. E é isso que a gente quer, que a gente deseja, é o nosso objetivo. Mas vamos lá, galera, quando a gente fala de alma antiga, você sempre pensa, acho que eu sou uma alma antiga, eu acho que eu sou uma alma nova. E aí, o que você pensa sobre você ser uma alma antiga ou não? Antes eu queria dizer para você que a gente tem que separar as coisas, por quê? Alma antiga não é sinal de maturidade. Alma antiga é sinal de idade. Porque às vezes a gente confunde, eu sou uma alma antiga, isso quer dizer que você é evoluído, isso quer dizer que você tem experiência de vida. Pode ser que você tenha experiência de vida, mas só pela sua idade, pela idade da sua alma, não que você seja evoluído. Então o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai falar de algumas características e alguns sinais de que você é uma alma mais evoluída. E isso tem a ver, claro, com a sua idade também, porque todos nós, a maioria de nós que está aqui no nosso planeta, é alma antiga. Nós somos milenares, nossos espíritos, eles vêm de outros planetas, outras estrelas. Dificilmente nós nascemos neste planeta. É muito provável que a gente venha degradado de outras estrelas, como por exemplo Capela. Chico Xavier sempre falava de Capela, que é provável que a maioria de nós desse planeta seja degradados de Capela, porque a gente não conseguiu atingir o nosso objetivo lá, e lá de Capela nós somos degradados para cá, porque Capela é uma estrela, é um planeta, a gente chama de planeta só para ilustrar, mas é uma estrela que é da constelação do Cocheiro, e de lá nós fomos degradados porque nós não atingimos a evolução necessária para aquele planeta atingir a sua evolução plena. O que acontece? Lá também é governado por Jesus, e é por isso que nós viemos para cá. E para sintetizar, muitos de nós hoje que está desencarnando, está reencarnando em um outro local, que é um planeta menor, é um planeta que tem as características nossas aqui da Terra, e esse planeta, ele é chamado Quiron, é um planeta também governado por Jesus, e lá dizem que eles já estão na idade das pedras. Então muitas pessoas daqui que não conseguiram evoluir, a gente não vai entrar no tema por que não evoluiu, simplesmente não conseguiram evoluir e aí estão recebendo outras oportunidades. E isso realmente aconteceu com a gente, nós provavelmente somos repetentes, entre aspas, e é por isso que a gente está aqui para evoluir. Mas então a gente vai falar se a nossa alma é antiga ou não. Então, leve em consideração alma antiga com a questão mais de evolução. E eu vou falar algumas características aqui que remontam se você é uma pessoa mais evoluída e se você é uma pessoa que ainda está em processo de evolução. Todos nós, na verdade, estamos em processo de evolução. Mas levando em consideração as características desse planeta e de que nosso objetivo é evoluir sempre, até porque ainda demora muito para a gente evoluir, vai demorar muito, porque a evolução ela é muito tênue, a evolução é muito lenta, e leva milhares, literalmente, às vezes milhões de anos para a gente evoluir até chegarmos à questão da alma pura. Que isso daí é uma coisa que a gente vai ver em outros vídeos. Então vamos lá. Vamos falar das características aqui da alma antiga que é mais evoluída, a alma antiga que tem mais experiências positivas de vida. Vamos lá? Vamos lá. Julgamentos alheios negativos. Se você é uma pessoa que faz muito julgamento das pessoas, sobretudo julgamentos negativos, é sinal de que ainda você precisa melhorar nesse aspecto. Pessoas que não fazem muitos julgamentos alheios, ou que, ainda que façam, só que internamente, mas não ficam explicitando essa situação, são pessoas que já conseguiram atingir um certo grau evolutivo nesse aspecto. Porque o que a gente mais faz é julgamentos. E os julgamentos, eles fazem parte do nosso processo de evolução. A gente julga, a gente está aprendendo. Então, se você é uma pessoa que julga pouco, por mais que seja difícil a gente não julgar, o tempo todo a gente julga, significa que você é uma alma antiga, que nesse aspecto você está bem evoluído, evoluída. Outro aspecto. A gente sabe que todos nós temos 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa. Se você é aquela pessoa que mais ouve do que fala, significa que você
já atingiu também um certo grau evolutivo na sua vida espiritual. Porque a gente fala brincando, a gente tem uma boca e dois ouvidos justamente porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. Quando a gente fala demais, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente pode ofender alguém, a gente pode falar coisa errada. E o outro lado, assim como você, também ele está em processo de evolução à parte e ela pode também te ofender. Então, se você é a pessoa que menos fala e mais ouve, também é legal. Você é uma alma antiga experiente. Novamente, alma antiga, gente, existem almas milenares que vivem nas trevas. Milenares, muito mais velhas que a gente. Porque são almas que decidiram, nesse momento, ficarem lá. Mas que um dia, pode ser daqui milhões de anos, vão fazer o bem. Porque isso daí é fato que no Espiritismo fala que todo mundo um dia vai atingir a perfeição do espírito. Então esses espíritos hoje que vivem nas trevas, que fazem a maldade, são espíritos, muitos espíritos desses são milenares ou têm milhões de anos que ainda não atingiram um certo grau evolutivo a ponto de começarem a fazer o bem. Mas certamente um dia vão fazer. Mas vamos lá. Observador. Se você é uma pessoa observadora, tá? Você vai se analisar. Se você é uma pessoa que é muito observadora, isso também é um sinal de uma alma antiga mais madura, mais evoluída. Porque as pessoas observadoras, antes mesmo de elas falarem, como eu falei agora, elas olham, analisam uma situação para elas tomarem partido, para elas tomarem uma decisão. Se você é muito imediatista, tá? Você age muito no impulso, é um aspecto que você precisa pensar um pouco, parar, se avaliar para você tentar melhorar nesse aspecto, tudo bem? Facilidade de conviver em sociedade e facilidade de conviver sozinho. Uma alma antiga, experiente, mais evoluída, para ela é indiferente se ela tem dificuldade ou não de viver em sociedade ou sozinha. Se você é uma alma antiga mais experiente, você não tem dificuldade de conviver em sociedade ou de conviver sozinha. Você é uma pessoa que consegue viver dos dois lados, porque você já adquiriu um certo grau de maturidade a ponto de que você consegue entender como é viver sozinho, como é viver em sociedade, e isso não vai afetar o seu dia a dia. Pela sua experiência de ser uma alma antiga, como eu falei aqui, brincando, mas você já viveu vidas que você aprendeu como é viver em sociedade, como é viver sozinho, e isso não vai te trazer sofrimento nenhum. Agora, se você é uma pessoa muito dependente, é um aspecto que ainda você está, vamos dizer assim, evoluindo, e você certamente vai evoluir, e isso daí faz parte também. Não é nada negativo. Tudo que a gente está falando aqui são só questões de graus evolutivos. Se você tem empatia pelas pessoas e você consegue decifrar aqueles momentos negativos que as pessoas passam quando você olha alguém, isso é um sinal também dessa alma antiga que você é, de um certo grau evolutivo, de maturidade. Você tendo empatia, você se colocando no lugar da pessoa, você vê uma pessoa mal e você vai procurar o que está acontecendo com aquela pessoa, não é que você não é um enxerido, você não está se intrometendo na vida daquela pessoa. Você vê uma situação na pessoa que você gosta, seja do seu parente, seu familiar, no trabalho, pessoas queridas, e você quer saber o que está acontecendo com aquela pessoa, não por ser um curioso, uma curiosa, mas justamente por você querer ajudar aquela pessoa, porque você está agindo com a empatia. Esse momento é um momento que você também demonstra a sua alma ser antiga, um grau de maturidade, um grau evolutivo já muito bem atingido, porque as pessoas que têm empatia normalmente são espíritos mais nobres, mais evoluídos. E isso faz parte. Se você é uma pessoa assim, muito bem. Se você é uma pessoa que ainda não tem essa empatia, você é uma pessoa que ainda vê os problemas nas pessoas, mas pensa se é problema dela, também não é ruim. Isso faz parte do nosso processo de evolução, tudo bem? Uma pessoa que tem uma alma antiga e é mais evoluída, ela não tem dificuldades para sair de um momento ruim da vida. Qualquer tipo de momento ruim da vida. Essas pessoas que elas conseguem lidar com os momentos negativos e ruins da vida são pessoas que, claro, viveram bastante vidas, tiveram várias encarnações, você, eu, todos nós tivemos várias encarnações, mas que ao longo dessas encarnações nós aprendemos a lidar com essas partes negativas e ruins da vida. E é por isso que, normalmente, se você é uma pessoa que consegue sair rapidamente de um problema,
Não importa que tipo de problema. Isso demonstra a sua maturidade. Isso demonstra que você conseguiu atingir esse aspecto nas suas vivências, nas suas vidas que você teve ao longo das suas reencarnações. Sabedoria e conhecimento. Isso é uma coisa que ninguém tira de você. Quanto mais conhecimento e mais sabedoria que você tem, maior a sua responsabilidade. Tudo bem que a gente vê naquele filme do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente fala a mesma coisa aqui. Sabedoria e conhecimento, mais responsabilidade. Se você sabe, sem soberba, você sabe se você tem mais conhecimento e mais sabedoria. Você se conhece. Então, se você viu que você é uma pessoa que tem mais conhecimento e mais sabedoria, use isso a seu favor, não só para você, mas para você passar isso para as pessoas. Então, além de você já ser uma alma antiga, você já atingiu também esse grau de ter bastante sabedoria e conhecimento. E a responsabilidade, claro, é maior. Você vai perceber também, se você é uma alma antiga e mais madura, evoluída, quando muitas pessoas te procuram para resolverem problemas ou para desabafarem sobre os problemas que elas passam. Por que as pessoas te procuram? Por que as pessoas elas vão até você? Porque não tem ninguém mais para procurar? Não. As pessoas vão atrás de você porque você demonstra essa maturidade para elas. E as pessoas elas vão até você porque elas sabem que você vai dizer coisas boas para elas, ou senão você vai dar o remédio necessário para elas saírem dos problemas. Você vai conseguir ajudar essa pessoa. Se muitas pessoas te procuram, isso também é um sinal de evolução do seu espírito, que é uma alma antiga, que nesse aspecto também é bastante evoluído, porque você está ali. Você também não precisa chegar até as pessoas e perguntar, você está com problema? Porque as pessoas chegam em você. Elas sentem firmeza em você, elas sentem essa segurança em você quando elas te procuram. Então, se as pessoas te procuram muito para resolver problemas, é um sinal da sua maturidade, da sua evolução. Se você sabe lidar com perdas de pessoas e de bens materiais, por mais que muitas vezes em relação às pessoas seja dolorido, mas você sabe lidar com isso, isso também é um sinal de evolução, de maturidade da sua alma antiga que ela é, tá? Normalmente as pessoas que conseguem aprender com esse aspecto, porque é um dos aspectos mais difíceis que a gente vive aqui nesse planeta, é a gente lidar com ausências de pessoas e de bens materiais. Ah, porque aquela pessoa é materialista. Na verdade, a gente não pode fazer esse tipo de julgamento, porque é o momento da vida da pessoa, é a evolução daquela pessoa. Muitas vezes a gente já passou por aquilo e pode passar de novo, e também quando a gente lida com a ausência das pessoas. Seja pessoas que foram embora, sejam pessoas que morreram, desencarnaram. Se você consegue lidar com essa dor, isso demonstra também a sua maturidade. Porque no seu íntimo, lá dentro do seu espírito, independente da sua religião, você sabe que um dia você vai encontrar essas pessoas. Pode demorar, mas você sabe que essa pessoa você vai encontrar um dia, ela estará ali para te rever. Enquanto aos bens materiais, você tem dentro de você a noção e a maturidade para compreender o que é daqui da Terra vai ficar aqui. Você não vai levar. E que você possa usufruir desses bens que tem aqui da melhor forma possível, sem se apegar a ponto de isso prejudicar a sua evolução. Então, se você já tem esses aspectos, legal, você também é uma pessoa evoluída, além de ser uma alma antiga. O outro aspecto em relação à sua experiência e à sua evolução é quando você muitas vezes para pensar que essa vida que você vive aqui no nosso planeta atualmente, ela é uma vida transitória. Independente da sua religião, ainda que você não acredite em reencarnação. Mas você, dentro de você, você sente que essa vida é transitória. E que você para pensar que você tem que aproveitar o máximo que você puder dessa vida, porque certamente depois, igual a essa vida, você não terá outra oportunidade. Quando você para muitas vezes para pensar sobre isso, sobre as questões da sua vida e de que tudo é um momento, tudo é passageiro, também demonstra um certo grau evolutivo, porque certamente você já viveu, a gente pode dizer até muitas vezes em dezenas de vidas, em várias reencarnações, em várias oportunidades,
E dentro do seu espírito, ali no seu perispírito, ali dentro, ficam as lembranças. Por mais que você não se lembre neste momento, ali no seu íntimo ficam as lembranças de que você já teve várias oportunidades de viver, várias oportunidades reencarnatórias. E nessa vida você começa a pensar, nossa, que estranho, parece que tudo é passageiro. E realmente é. Quando você para pensar assim, é uma demonstração também de um grau evolutivo do seu espírito, de certa maturidade, além de você ser uma alma antiga. Se você tem afinidade com a natureza e com os animais, isso também é uma demonstração de maturidade de uma alma evolutiva. São situações que você já viveu em outras vidas, porque a natureza, ela está aí sempre. Os animais estão aí sempre. Então, são situações que você aprende a gostar, a lidar. E também a natureza, os animais, tudo isso é divino. Vem do nosso Criador. E você consegue sentir isso deles, dos animais e da natureza. Você sente um amor pelos animais, você sente um amor pela natureza. Você se sente bem. São pessoas que quando pisam numa grama, falam assim, parece que eu estou flutuando, eu sinto uma energia muito boa. Pessoas que quando vão até a praia, pessoas que sobem uma montanha, vão fazer uma trilha, pessoas que gostam de desfrutar da natureza, olha e se emociona a natureza, pessoas que vê um cachorrinho, abraça o cachorrinho, chora quando vê um cachorro, um gatinho, um animal de estimação, são pessoas que também já atingiram um certo grau evolutivo. Novamente eu falo, além de você ser uma alma antiga. Se você não tem esse aspecto, eu não estou dizendo que você não é evoluído ou evoluída. Simplesmente, não, isso é uma questão que faz parte também da nossa evolução. A evolução, ela não se baseia somente em um aspecto. A evolução do ser humano, ou do espírito, vamos dizer assim, ela se baseia em vários aspectos. Se você sente que a sua intuição ela é altamente deflagrada, o seu déjà vu, muitas coisas que acontecem na sua vida e você fala assim, nossa, eu sabia que ia acontecer isso, eu senti que ia acontecer isso. Também é um sinal de evolução do seu espírito. Situações pelas quais, por exemplo, o seu mentor, tá, ou a sua mentora, ele te mostra através da sua intuição. Porque você tem o preparo para você ter aquela intuição. Você tem a permissão do mundo espiritual para você ter aquela intuição, para você ter aquele déjà vu, para você ter aquele pressentimento. A gente tem o nosso mentor, a nossa mentora espiritual. Eles estão com a gente quando a gente precisa deles. Não estão o tempo todo do nosso lado. Mas muitas vezes as nossas intuições, elas nos remetem a coisas que a gente deve fazer, para a gente normalmente se desvencilhar de problemas. A minha intuição falava isso. Só que nem sempre a gente ouve a nossa intuição. Nem sempre. A gente fala assim, poxa, eu deveria ter feito isso. Eu pensei em fazer, mas eu não fiz. Quantas vezes isso acontece com você? Eu deveria ter ido por esse caminho, eu não fui. Eu fui teimoso. Eu fui isso, eu fui aquilo. Mesmo assim, isso já demonstra que você é uma pessoa mais madura, mais evoluída, porque se você tem essa permissão do mundo espiritual, para que você, através da sua mediunidade intuitiva, você possa deflagrar essa situação, esse pressentimento, o déjà vu, a intuição, é porque o espírito protetor, o seu mentor, a sua mentora, ele confia em você e sabe que em algum momento você vai ouvir o mentor. Esses foram alguns aspectos da nossa evolução e de que você é um espírito mais evoluído, embora seja um espírito velho, um espírito antigo. E se você possui algumas características daqui, e ainda que você não possua características do que a gente falou aqui hoje, não se preocupe. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos evoluindo, passando por processos evolutivos. E certamente a gente vai voltar mais vezes aqui para o nosso planeta, ou quem sabe, quiçá, para outros planetas, ou até mesmo a gente pode ir para Quiron, como eu falei aqui no começo. E isso, querendo ou não, faz parte da nossa evolução. Jesus, ele tem os planetas que ele governa e ele jamais vai te desamparar, independente do momento da vida que você passa. Seja nesse planeta aqui, seja em Capela, seja em Sirius,
ou senão num planeta que ainda está em formação, em Quiron, não importa o planeta. Você sempre vai ser amparado. E você tendo conhecimento e sabedoria de tudo isso, lembre-se que a sua responsabilidade é maior. Sendo maior a sua responsabilidade, põe essa sua maturidade, essa sua evolução para funcionar. Muitas vezes a gente pode fazer aqui uma analogia. Você é como se fosse um copo de água. E você tem uma altura, tá? Eu tenho uma altura, aquele tem essa, e todos nós temos uma altura desse copo de água. E você pode encher seu copo inteiro. Só que muitas vezes você não enche seu copo inteiro. Na maioria das vezes nós não enchemos o nosso copo inteiro. Às vezes a pessoa que tem um copo desse tamanho e a outra que tem um copo desse tamanho, elas enchem na mesma altura. Então aquela pessoa que tem um copo menorzinho, ela encheu tudo e conseguiu aproveitar o máximo que ela pôde. E aquela pessoa que tem um copo gigante, ela encheu até o tamanho daquele que encheu tudo, o irmão que encheu tudo. Ela não vai conseguir desfrutar e aproveitar da situação que ela tem nessa vida porque ela não encheu mais o copo. E ela poderia encher mais e mais. E isso daí vai depender de você. Vai depender de você tentar ter o autoconhecimento, é você procurar ter empatia, você observar, você ajudar as pessoas. Por mais que muitas coisas que a gente disse aqui nesse vídeo não sejam hábitos na sua vida, você pode tentar fazer com que isso se torne hábito. Tomar banho, você tem que tomar banho todo dia. Tomar água, você tem que tomar água todo dia. Dormir, você tem que dormir todo dia. Por que a gente não tenta tornar algumas coisas que a gente disse aqui hábitos na nossa vida? Chega um momento que vira hábito mesmo e você nem percebe. É sinal que o seu copo está começando a aumentar mais. Eu estou dizendo, o líquido do seu copo está começando a aumentar mais. Porque, pode ter certeza, se o seu copo é desse tamanho, você consegue encher ele até aqui, não só até aqui. Procure encher mais o seu copo. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. A gente falou aqui sobre a idade da nossa alma, do nosso espírito, mas isso talvez não influencia tanto, quando na verdade a gente tem que falar da nossa evolução espiritual, não somente da nossa idade. Beleza? Obrigado por você ter ficado até aqui novamente. Peço para você compartilhar o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E aqui assim seja.